Olá! Então, hoje a gente vai começar um livro novo. Você é o Placebo, do Dr. Joy Dispenza. O Poder de Curar a Si Mesmo. Autor de Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que é um livro que a gente já leu, já está aqui no Clube do Livro gravado. Então, é possível curar apenas pelo pensamento, sem drogas ou cirurgia? A verdade é que isso acontece mais do que você imagina. Em Você é o Placebo, Dr. Joy Dispenza compartilha diversos casos documentados de pessoas que reverteram doença cardíaca, depressão, artrite incapacitante e até mesmo os tremores da doença de Parkinson, por acreditar em um placebo. Também relata casos de pessoas que ficaram doentes e até mesmo morreram, vítimas de feitiço e praga, voodoo, após o diagnóstico errado de uma doença fatal. Então, o Dr. Joy lança uma pergunta: é possível ensinar os princípios do placebo e, sem depender de qualquer substância externa, produzir as mesmas alterações internas na saúde de uma pessoa, em última instância em sua vida? A seguir, compartilha evidências científicas, incluindo varreduras cerebrais em imagem colorida, de curas espantosas ocorridas em seus workshops, nos quais os participantes aprendem a utilizar seu modelo de transformação pessoal, baseado na aplicação prática do chamado efeito placebo. O livro termina com uma meditação para a mudança das crenças e percepções que nos detêm, o primeiro passo para a cura. Você é o placebo combina as mais recentes pesquisas em neurociência, biologia, psicologia, hipnose, condicionamento comportamental e física quântica para desmistificar o funcionamento do efeito placebo e mostrar como o aparentemente impossível pode se tornar possível. Então, o poder de curar a si mesmo. Elogios para Você é o Placebo. Você é o Placebo é um manual de instruções sobre como produzir milagres em seu corpo, sua saúde e sua vida. É simplesmente magnífico. Pode ser a única receita de que você precise. Cristiane Northrup, médica e autora de Woman's Body, Woman's Wisdom e a Sabedoria da Menopausa. Best-seller da lista de New York Times. Sua mente é incrivelmente importante para o sucesso ou fracasso de praticamente tudo em que você se envolve, desde relacionamentos, estudo, trabalho e finanças, até a felicidade como um todo. Você é o placebo, é uma exploração poderosa do seu recurso mais importante e oferece muitas ferramentas práticas para otimizar sua mente e a fim de melhorar seu sucesso geral. Adoro o estilo do Dr. Dispenza de comunicar ideias complexas de uma forma que todos nós podemos compreender e da qual podemos nos beneficiar. Quem escreveu isso foi Daniel G. Amen, médico e fundador da Amen Clinics e autor do livro que não está traduzido aqui em português, Mude Seu Cérebro, Mude Sua Vida, e magnificentemente, não sei mais ali o que está escrito. A partir da experiência com pacientes com doenças potencialmente fatais, aprendi a verdade compartilhada em Você é o Placebo. O corpo experimenta aquilo em que a mente acredita. Aprendi a enganar as pessoas em benefício da saúde delas. Os médicos podem matar ou curar com palavras, quando estas se tornam espadas. Todos nós temos o potencial para a cura autoinduzida. A chave é saber como alcançar o seu potencial. Leia e aprenda. Bernie Siegel, médico e autor de A Book of Miracles, Arte de Curar.
Dr. Joy Dispenza entrelaça estudos científicos para apresentar uma abordagem verdadeiramente revolucionária do uso da mente para curar o corpo. Fiquei fascinada. Bravo! Doutora Mona Lisa Schultz, autora de The Intuitive Advisor e Está Tudo Bem. O efeito placebo, nossa resposta à crença de que recebemos um catalisador para a cura, é estudado há tempos na medicina como um fenômeno curioso. Em Você é o Placebo, um livro que quebra paradigmas, Dr. Joy Dispenza nos catapulta além do pensamento do efeito como uma anomalia. Em 12 capítulos concisos, que se lê como um thriller científico da vida real, Dispenza nos dá razões sólidas para aceitar o fator decisivo de mudança de nossas vidas. O efeito placebo, na verdade, somos nós, que nos proporcionamos as maiores possibilidades de cura, milagres e longevidade. Adoro esse livro e espero ansiosamente por um mundo onde o segredo do placebo seja a base da nossa vida cotidiana. Greg Braden, autor de A Matriz Divina. Dr. Joy Dispenza é um professor que tem a habilidade de explicar a ciência em um nível muito simples, de modo que todos entendam. Dom Miguel Ruiz, médico, autor de Os Quatro Compromissos. Você é o Placebo é uma leitura obrigatória para quem quer gozar de perfeita saúde mental, física e espiritual. Dr. Joy Dispenza dissipa o mito de que nossa saúde está fora do nosso controle e restaura o nosso poder e direito de esperar ótima saúde e bem-estar ao longo da vida, mostrando o caminho para criá-los. Ler este livro é aderir ao melhor plano de saúde disponível no mundo. Sônia Choquette, médium e autora de A Resposta é Simples. Para minha mãe Francesca. Apresentação. Como a maioria dos fãs, aguardo as ideias provocativas de Joy Dispenza com expectativa e prazer, combinando evidências científicas sólidas com insights estimulantes. Joy alarga os horizontes do possível, ampliando as fronteiras do conhecido. Ele leva a ciência mais a sério do que a maioria dos cientistas e, neste livro fascinante, extrapola as descobertas mais recentes em epigenética, plasticidade neural e psiconeuroimmunologia até a conclusão lógica. Essa conclusão é excitante. Você e todos os outros seres humanos moldam o cérebro e o corpo pelos pensamentos que pensam, pelas emoções que sentem, pelas intenções que têm e pelos estados transcendentais que experimentam. Você é o Placebo, convida o leitor a aproveitar esse conhecimento para criar um novo corpo e uma nova vida. Não é uma proposta metafísica. Joy explica cada elo da cadeia de causalidade que começa com um pensamento e termina com um fato biológico, tal como um aumento do número de células-tronco ou de moléculas de proteína que conferem imunidade circulando em sua corrente sanguínea. O livro começa com um relato de Joy sobre um acidente que destruiu suas vértebras de sua coluna. Em uma situação extrema, ele foi subitamente confrontado com a necessidade de colocar em prática a teoria da qual acreditava. Nosso corpo tem uma inteligência inata que inclui o poder de cura milagrosa. A disciplina que aplicou no processo de visualização de sua coluna vertebral se reconstruindo é uma história de inspiração e determinação.
Somos todos inspirados por histórias de remissão espontânea e cura milagrosa, mas o que Joy nos mostra neste livro é que todos nós somos capazes de experimentar tais milagres de cura. A renovação está incutida no tecido de nosso corpo. Degeneração e doenças são a exceção, não a regra. Uma vez que entendemos como nosso corpo se renova, podemos começar a aproveitar esses processos fisiológicos de modo deliberado, direcionando os hormônios que nossas células sintetizam, as proteínas que constroem, os neurotransmissores que produzem e os caminhos neurais pelos quais enviam sinais. Ao contrário de apresentar uma anatomia estática, nosso corpo fervilha de mudanças momento a momento. Nosso cérebro está em ebulição, repleto de criação e destruição de conexões neurais a cada segundo. Joy nos ensina que podemos conduzir esse processo, assumindo a poderosa posição de motorista do veículo em vez do papel passivo de passageiro. A descoberta de que o número de conexões em um feixe neural pode duplicar com a repetição do estímulo revolucionou a biologia nos anos de 1990 e rendeu um prêmio Nobel ao descobridor, o neuropsiquiatra Eric Kandel. Mais tarde, Kandel descobriu que, se não usamos as conexões neurais, elas começam a encolher em apenas 3 semanas. Dessa forma, podemos remodelar nosso cérebro mediante os sinais que transmitimos pela rede neural. Na mesma década em que Kendall e outros mediram a neuroplasticidade, os cientistas também descobriram que poucos de nossos genes são estáticos. A maioria dos genes, as estimativas variam de 75% a 85%, é desligada e ativada por sinais de nosso ambiente, incluindo o ambiente dos pensamentos, crenças e emoções que cultivamos no cérebro. Uma classe desses genes, os genes de ativação imediata, IEGs, leva apenas 3 segundos para atingir a expressão máxima. Muitos IEGs, que são genes de ativação imediata, são reguladores, controlando a expressão de centenas de outros genes e milhares de outras proteínas em pontos remotos de nosso corpo. Esse tipo de mudança generalizada e rápida é uma explicação plausível para algumas das curas radicais sobre as quais você lerá nessas páginas. Joy é um dos poucos escritores de ciência que compreendem plenamente o papel da emoção na transformação. Emoções negativas podem ser literalmente um vício em altos níveis de hormônios do estresse, como o cortisol e adrenalina. Hormônios do estresse e hormônios do relaxamento, como DHEA e ocitocina, têm pontos de ajuste, o que explica por que nos sentimos desconfortáveis quando entretemos pensamentos ou crenças que impulsionam nosso equilíbrio hormonal para fora da zona de conforto. Essa ideia está na fronteira da compreensão científica dos vícios e desejos exacerbados. Ao mudar seu estado interno, você pode mudar sua realidade externa. Joy explica com maestria a cadeia de eventos que começa com intenções originadas no lobo frontal do cérebro e depois se traduz em mensageiros químicos, chamados neuropeptídeos, que enviam sinais para todo o corpo, ligando ou desligando os interruptores genéticos. Algumas dessas substâncias químicas, como a ocitocina, o hormônio do aconchego, estimulada pelo toque, estão associadas a sentimentos de amor e confiança.
Com a prática, você pode aprender e ajustar rapidamente seus pontos de referência para hormônios do estresse e hormônios de cura. A noção de que você pode se curar simplesmente traduzindo pensamento em emoção, de início, pode parecer espantosa. Nem mesmo Joy esperava os resultados que começou a observar em participantes nos seus workshops, quando aplicavam plenamente as ideias. Remissão espontânea de tumores, pacientes em cadeira de rodas caminhando e enxaquecas desaparecendo. Com o prazer sincero e a experimentação de mente aberta, como uma criança, Joy começou a ir mais longe, imaginando a rapidez com que a cura radical poderia ocorrer se as pessoas aplicassem o efeito placebo do corpo com total convicção. Assim, o título Você é o Placebo reflete o fato de que são os seus pensamentos, emoções e crenças que geram cadeias de eventos fisiológicos em seu corpo. Às vezes você se sentirá desconfortável ao ler este livro, mas continue lendo. O desconforto é apenas o seu antigo eu protestando contra a inevitabilidade da mudança transformadora e a perturbação de seus pontos de referência hormonal. Joy garante que este desconforto pode ser a mera sensação biológica da dissolução do antigo eu. A maioria de nós não tem tempo ou inclinação para entender processos biológicos complexos. É aqui que este livro oferece um ótimo serviço. Joy mergulha a fundo na ciência por trás das mudanças para apresentá-la de forma compreensível e digerível. Faz o trabalho pesado nos bastidores para apresentar explicações simples e elegantes. Usando analogias e relatos de casos, demonstra exatamente como podemos aplicar essas descobertas em nossa vida diária e ilustra os incríveis avanços na saúde experimentados por aqueles que levam a prática a sério. Uma nova geração de pesquisadores cunhou um termo para a prática que Joy delineia: neuroplasticidade autodirigida. A ideia por trás do termo é que direcionamos a formação de novos caminhos neurais e a destruição dos antigos por meio da qualidade das experiências que cultivamos. Acredito que a neuroplasticidade autodirigida se tornará um dos conceitos mais potentes em transformação pessoal e neurobiologia na próxima geração, e este livro estará na vanguarda do movimento. Estava olhando aqui o ano, foi 2019 que foi escrito, publicado. Nos exercícios de meditação, na parte 2 deste livro, a metafísica se transforma em manifestação concreta. Você pode fazer essas meditações facilmente, experimentando as possibilidades ampliadas de ser seu próprio placebo. Eu vou, quando eu ler a parte da meditação, aí eu vou salvar em separado, para depois ficar de fácil acesso para quem quiser fazer a meditação. Daí eu vou estar lendo ali, acho que vai ser mais fácil. O objetivo aqui é mudar as crenças e percepções sobre sua vida em um nível biológico, para que, em essência, você ame um novo futuro e, assim, o traga à existência material concreta. Embarque nessa jornada encantada que expandirá seus horizontes do possível e o desafiará a adotar um nível radicalmente mais elevado de cura e funcionamento. Você não tem nada a perder.
ao se lançar com entusiasmo no processo e jogar fora os pensamentos, sentimentos e pontos de referência biológicos que limitaram seu passado. Acredite em sua capacidade de realizar seu potencial mais elevado e tomar medidas inspiradas, e você se tornará o placebo que cria um futuro feliz e saudável para si e para o nosso planeta. Quem escreveu foi Dr. Dawson Church, autor de The Genie in Your Genes. O gênio em seus genes. Prefácio. Despertar. Nunca planejei fazer nada disso. O trabalho no qual estou atualmente envolvido como palestrante, autor e pesquisador meio que me encontrou. Para acordar, alguns de nós às vezes precisam de um chamado de despertar. Em 1986, recebi o chamado. Em um belo dia de abril, no sul da Califórnia, tive o privilégio de ser atropelado por uma caminhonete em um triatlo em Palm Springs. Esse momento mudou minha vida e me iniciou em toda essa jornada. Eu tinha 23 anos na época, com uma prática de quiropraxia relativamente nova em La Jolla, Califórnia, e havia treinado duro para aquele triatlo durante meses. Eu tinha terminado o segmento de natação e estava na parte de ciclismo, na disputa, quando aconteceu. Estava chegando a uma curva complicada onde eu sabia que nos misturaríamos com o tráfego. Um policial, de costas para os carros que se aproximavam, acenou para eu virar à direita e seguir o trajeto. Como eu estava em pleno esforço e focado na corrida, não tirei os olhos dele. Quando passei por dois ciclistas naquela curva, um Bronco vermelho com tração nas quatro rodas, deslocando-se a cerca de 90 quilômetros por hora, bateu em minha bicicleta por trás. A seguir me vi catapultado no ar, então aterrissei com o traseiro em cheio na pista. Por causa da velocidade do veículo e dos reflexos lentos da mulher de idade que dirigia, o Bronco continuou a vir em minha direção e logo eu estava colado no para-choque. Agarrei o para-choque rapidamente para evitar ser atropelado e impedir que meu corpo passasse entre o metal e o asfalto. Aí fui arrastado pela estrada até a motorista perceber o que estava acontecendo. Quando ela enfim parou de supetão, caí e rolei aos trombolhões por cerca de 20 metros. Ainda me lembro do som das bicicletas unindo e dos gritos e palavrões horrorizados dos ciclistas a passar por mim, sem saber se deveriam parar e ajudar ou continuar a corrida. Caído lá, tudo que pude fazer foi me render. Logo descobri que havia quebrado 6 vértebras, tinha fraturas por compressão nas torácicas, 8, 9, 10, 11, 12 e na lombar 1. O estrago estendia-se das minhas omoplatas até os rins. As vértebras são empilhadas como blocos individuais na espinha, e quando bati no chão com aquela força, eles desmoronaram e se comprimiram. Com o impacto, a oitava vértebra torácica, o segmento mais alto que quebrei, estava mais de 60% danificada e o arco circular que continha e protegia a medula espinhal estava partido e amontoado em formato semelhante a um pretzel. Quando uma vértebra se comprime e fratura, o osso tem que ir para algum lugar. No meu caso, um grande volume de fragmentos quebrados voltou-se na direção da medula espinhal. Definitivamente, não era um bom cenário. Como se eu estivesse em um sonho ruim, fora de controle, acordei na manhã seguinte com uma série de sintomas neurológicos, incluindo vários tipos de dor, vários graus de dormência, formigamento, certa perda de sensibilidade nas pernas e algumas dificuldades desanimadoras para controlar meus movimentos.
Depois de fazer os exames de sangue, raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética no hospital, o cirurgião ortopédico me mostrou os resultados e deu a notícia. Para conter os fragmentos ósseos alojados em minha medula espinhal, eu precisaria de cirurgia para implantar uma haste de Harrington. Isso significaria cortar as partes traseiras das vértebras de 2 a 3 segmentos acima e abaixo das fraturas e depois parafusar e fixar duas hastes de aço inoxidável de 30 centímetros em ambos os lados da minha coluna vertebral. Então, raspariam alguns fragmentos do meu osso do quadril e os colariam nas hastes. Seria uma grande cirurgia, mas significaria que eu teria pelo menos uma chance de andar novamente. Mesmo assim, eu sabia que provavelmente ainda seria um pouco deficiente e teria que conviver com uma dor crônica pelo resto da vida. Desnecessário dizer que não gostei dessa opção. Mas, se eu não quisesse fazer a cirurgia, a paralisia parecia certa. O melhor neurologista da região de Palm Springs, que concordou com a opinião do primeiro cirurgião, disse que não conhecia nenhum outro paciente nos Estados Unidos em minha condição que tivesse recusado. O impacto do acidente comprimiu minha vértebra T8 em forma de cunha, o que impediria que minha coluna suportasse o peso do corpo. Se eu me levantasse, minha coluna desmoronaria, empurrando os estilhaços da vértebra para dentro da medula espinhal, causando paralisia instantânea do peito para baixo. Essa também não era uma opção atraente. Fui transferido para um hospital em La Jolla, mais perto de casa, onde recebi duas opiniões adicionais, incluindo a do principal cirurgião ortopédico do sul da Califórnia. Não foi surpreendente os dois concordarem que eu deveria fazer a cirurgia da haste de Harrington. Era um prognóstico bastante consistente. Fazer a cirurgia e eu ficar paralisado. Nunca mais andar de novo. Se eu fosse o profissional médico fazendo a recomendação, teria dito a mesma coisa? Era a opção mais segura? Mas não foi a opção que eu escolhi? Talvez eu fosse apenas jovem e ousado naquele momento, mas decidi contra o modelo médico e as recomendações dos especialistas. Acredito que haja uma inteligência, uma consciência invisível dentro de cada um de nós que concede a vida. Ela cria quase 100 trilhões de células especializadas, começando com apenas 2. Mantém nosso coração pulsando centenas de milhares de vezes por dia e consegue organizar centenas de milhares de reações químicas em cada célula a cada segundo, entre muitas outras funções assombrosas. Na época, raciocinei que se essa inteligência era real e demonstrava essas capacidades assombrosas de modo intencional, atento e amoroso, talvez eu pudesse retirar minha atenção do mundo exterior e começar a me voltar para dentro e me conectar com ela, desenvolvendo um relacionamento. Embora intelectualmente eu entendesse que o corpo muitas vezes tem a capacidade de se curar, agora eu teria de aplicar cada fragmento dessa filosofia de que eu tinha conhecimento para levar essa compreensão um passo adiante, a fim de criar uma verdadeira experiência de cura. E como eu não iria a lugar nenhum e não estava fazendo nada, além de ficar deitado de bruços, decidi duas coisas. Primeiro, todos os dias eu colocaria toda a minha atenção consciente nessa inteligência dentro de mim e forneceria um plano, um modelo, uma visão com ordens muito específicas e entregaria minha cura a essa mente maior de poder ilimitado, permitindo que realizasse a cura para mim. Segundo, não deixaria nenhum pensamento sobre que eu não queria experimentar infiltrar-se na minha consciência. Parece fácil, certo? Uma decisão radical. Contra o conselho da equipe médica, saí do hospital em uma ambulância que me levou à casa de dois amigos chegados,
onde eu ficaria pelo menos 3 meses seguintes para me concentrar na cura. Eu estava em uma missão. Decidi que começaria a reconstruir minha espinha dia a dia, vértebra por vértebra, e mostraria a essa consciência, se ela estivesse prestando atenção em meus esforços, o que eu queria. Eu sabia que isso exigiria minha presença absoluta, isso é, ficar presente no momento, não pensar no passado, nem me arrepender. Não me preocupar com o futuro, obcecado com as condições da minha vida externa, nem focar na dor ou nos sintomas. Em qualquer relacionamento que tenhamos, todos sabemos quando alguém está presente ou não conosco, certo? Como consciência é estar consciente. Estar consciente é prestar atenção. É prestar atenção. E prestar atenção é estar presente e percebendo. Essa consciência estaria ciente de quando eu estava presente e quando não estava. Eu teria que estar totalmente presente quando interagisse com essa mente. Minha presença teria que coincidir com a sua presença. Minha vontade teria que corresponder com a sua vontade. E minha mente teria que combinar com sua mente. Então, durante 2 horas, 2 vezes por dia, comecei a criar uma imagem do resultado pretendido. Uma coluna totalmente curada. Claro que fiquei ciente do quanto eu estava inconsciente e desfocado. Foi irônico. Na época, percebi que, quando ocorrem crises ou traumas, gastamos muito de nossa atenção e energia pensando sobre o que não queremos, em vez de pensar sobre o que queremos. Naquelas primeiras semanas, manifestei essa tendência como algo que parecia ocorrer o tempo todo. No meio das meditações para criar a vida que eu queria, com uma coluna completamente curada, de repente ficava consciente de que, inconscientemente, estava pensando sobre o que os cirurgiões haviam dito havia algumas semanas antes, que era provável eu nunca voltar a caminhar. Eu estava no meio da reconstrução interna da minha espinha e, quando me dava conta, estava me afligindo a respeito de vender ou não o consultório de quiropraxia. Enquanto mentalmente ensaiava o passo a passo, caminhar outra vez, me pegava imaginando como seria viver o resto da vida sentado em uma cadeira de rodas. Acho que já deu para você entender como era a coisa. Então, cada vez que eu perdia a atenção e minha mente vagava por qualquer pensamento estranho, eu recomeçava e fazia todo o esquema de imagens. Era tedioso, frustrante e, para ser franco, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas concluí que a imagem final que eu queria que a observadora em mim notasse tinha que ser clara, imaculada e ininterrupta. Para que essa inteligência realizasse o que eu esperava, o que eu sabia que ela era capaz de fazer, eu tinha de ficar consciente do começo ao fim e não cair na inconsciência. Depois de 6 semanas lutando comigo mesmo e fazendo esforço para ficar presente com essa consciência, eu enfim era capaz de passar por meu processo de reconstrução interior, sem ter que parar, de recomeçar do início. Lembro-me do dia em que fiz isso pela primeira vez. Foi como acertar uma bola de tênis no lugar exato. Houve algo de acerto naquilo. Deu um clique. Eu cliquei. Eu me senti completo, satisfeito e inteiro. Pela primeira vez eu estava verdadeiramente relaxado e presente, em corpo e mente. Não havia tagarelice mental, análise, pensamento, obsessão, tentativa. Algo se descerrou e uma espécie de paz e silêncio prevaleceu. Foi como se não ligasse mais para todas as coisas com que deveria me preocupar, quanto ao passado e futuro. Essa constatação solidificou a jornada para mim. Porque foi bem naquela época, enquanto eu criava a visão do que queria, reconstruindo minhas vértebras, que a coisa começou a ficar mais fácil a cada dia.
Mais importante ainda, comecei a notar algumas mudanças fisiológicas bastante significativas. Foi naquele momento que comecei a correlacionar o que eu estava fazendo dentro de mim para criar a mudança com que estava acontecendo fora de mim, no meu corpo. No instante em que eu fiz a correlação, prestei mais atenção ao que eu estava fazendo e fiz com mais convicção, mais e mais vezes. Como resultado, continuei fazendo com alegria e inspiração, em vez de ser um esforço terrível e obrigatório. De repente, o que de início levava 2 ou 3 horas para ser realizado, em uma sessão eu era capaz de fazer em um período mais curto. Nesse estágio, eu tinha bastante tempo livre, então comecei a pensar em como seria ver um pôr do sol à beira do mar, de novo, ou almoçar com meus amigos em uma mesa de restaurante. Refleti que nunca mais veria essas coisas como garantidas. Imaginava, com todos os detalhes, tomar uma ducha e sentir a água no corpo e no rosto. Simplesmente sentar para usar o banheiro. Dar um passeio pela praia em San Diego. O vento soprando no rosto. Essas eram algumas das coisas que eu nunca havia apreciado plenamente antes do acidente, mas que agora tinham significado. Aproveitei para abraçá-las emocionalmente até sentir como se já estivessem ali. Eu não sabia o que estava fazendo na época, mas agora sei. Estava começando a pensar em todos os potenciais futuros que existiam no campo quântico e abraçando cada um deles emocionalmente. Como selecionei um futuro intencional e o combinei com a emoção exaltada de como seria estar naquele futuro, meu corpo começou a acreditar que de fato já estava na experiência futura. À medida que minha capacidade de observar o destino desejado se tornou mais e mais aguçada, minhas células começaram a se organizar. Comecei a sinalizar novos genes de novas maneiras e meu corpo começou a melhorar mais rápido. O que eu estava aprendendo é um dos grandes princípios da física quântica. Mente e matéria não são elementos separados. Nossos pensamentos e sentimentos conscientes e inconscientes são os projetos que controlam nosso destino. A persistência, a convicção e o foco para manifestar qualquer futuro potencial estão dentro da mente humana e dentro da mente dos potenciais infinitos do campo quântico. Ambas as mentes devem trabalhar juntas para produzir qualquer realidade futura que já exista como potencial. Percebi que dessa forma somos todos criadores divinos, independentemente de raça, gênero, cultura, status social, educação, crenças religiosas ou mesmo de erros do passado. Me senti realmente abençoado pela primeira vez. Tomei outras decisões importantes a respeito da minha cura. Montei um regime completo, descrito em detalhes, em Evolua Seu Cérebro, incluindo dieta, visitas de amigos que praticavam cura energética. Aí, ó, tá para nós. E um elaborado programa de reabilitação. Contudo, nada foi mais importante para mim nessa área do que entrar em contato com a inteligência dentro de mim e, por meio dela, usar minha mente para curar meu corpo. 9 semanas e meia após o acidente, levantei-me e caminhei de volta à minha vida. Sem órteses ou cirurgia, havia alcançado a recuperação total. Em 10 semanas, recomecei a atender meus pacientes. Em 12 semanas, estava de volta ao treinamento e levantando pesos, enquanto continuava a reabilitação. Hoje, quase 30 anos depois do acidente, posso dizer honestamente que, desde aquela época, quase nunca tive dor nas costas. Começa a pesquisa para valer.
Mas a aventura não acaba aí, como era de se esperar. Não pude voltar à minha vida sendo o mesmo de antes. Eu estava mudado em vários aspectos. Eu fora iniciada em uma nova realidade que nenhum conhecido meu conseguia entender de verdade. Eu não conseguia me relacionar com muitos amigos e com certeza não poderia voltar à mesma vida. As coisas que antes eram muito importantes não me interessavam mais. Comecei a fazer perguntas grandiosas como: quem sou eu? Qual o significado dessa vida? O que estou fazendo aqui? Qual o meu propósito? O que ou quem é Deus? Fui embora de São Diego em seguida, me mudei para o noroeste do Pacífico, abrindo uma clínica de quiropraxia perto de Olímpia, em Washington. Mas no começo eu praticamente me retirei do mundo e me dediquei ao estudo da espiritualidade. Com o tempo, também fiquei muito interessado em remissões espontâneas, quando as pessoas se curam de doenças graves ou de condições consideradas terminais ou permanentes, sem intervenções médicas tradicionais, como cirurgias ou drogas. Nas longas noites solitárias da minha recuperação, quando eu não conseguia dormir, fiz um acordo com aquela consciência de que, se eu conseguisse andar de novo, passaria o resto da vida investigando e pesquisando a conexão mente-corpo e o conceito de a mente se impor à matéria. E é basicamente isso que tenho feito nas quase 3 décadas desde então. Viajei para vários países à procura de muitas pessoas diagnosticadas com doenças que, tratadas de forma convencional ou não convencional, permaneceram na mesma ou pioraram, até melhorar de repente. Comecei a entrevistar essas pessoas para descobrir o que suas experiências tinham em comum, a fim de conseguir entender e documentar o que as fez melhorar, pois eu tinha o desejo de casar consciência com espiritualidade. O que descobri foi que cada um daqueles casos miraculosos tinha por base um forte elemento mental. O cientista em mim começou a se empolgar, ficando ainda mais curioso. Voltei a frequentar aulas na universidade e a estudar as pesquisas mais recentes em neurociência. Fiz pós-graduação em imagens cerebrais, neuroplasticidade, epigenética e psiconeuroimunologia. Agora que eu sabia o que aquelas pessoas tinham feito para melhorar, eu sabia tudo sobre a ciência de modificar a mente, ou pelo menos pensava que sabia. Imaginei que teria condições de reproduzir aquilo, tanto em doentes quanto em pessoas que estivessem bem e quisessem fazer mudanças para favorecer não só a saúde, mas também os relacionamentos, a carreira, a família e a vida em geral. Fui convidado para ser um dos 14 cientistas e pesquisadores apresentados no documentário Quem Somos Nós, de 2004, que virou sensação da noite para o dia. Quem somos nós convidou as pessoas a questionar a natureza da realidade e estar na própria vida, se sua observação importava ou, para ser mais exato, se sua observação se tornava matéria. Ah, eu vi esse documentário, é bem legal. Tem nas plataformas aí da vida. Pessoas de todo mundo falavam no filme e dos conceitos defendidos. Na sequência, meu primeiro livro, Evolua Seu Cérebro, foi publicado em 2007. Depois de Evolua Seu Cérebro circular por um tempo, começaram a me perguntar: como você faz isso? Como você muda e como você cria a vida que quer? Essa logo se tornou a pergunta mais comum que me faziam. Montei uma equipe e comecei a ministrar workshops nos Estados Unidos e em outros países sobre como o cérebro está conectado e como você pode reprogramar seu pensamento usando princípios neurofisiológicos.
De início, os workshops eram basicamente um compartilhamento de informações, mas as pessoas queriam mais. Então, acrescentei meditações para sinergizar e complementar as informações. Dando aos participantes passos práticos para fazerem mudanças na mente e no corpo e, por conseguinte, mudanças na vida. Depois de ministrar meus workshops introdutórios em diferentes partes do mundo, as pessoas perguntaram: o que vem a seguir? Então, comecei a ministrar outro nível de workshop introdutório. Concluído este, mais gente perguntou se eu poderia ensinar outro nível, um workshop mais avançado. Mas isso se repetiu na maioria dos lugares onde dei o curso. Eu achava que havia chegado ao fim, que havia ensinado tudo o que poderia ensinar. Mas as pessoas continuavam a pedir mais. Então aprendi mais e aprimorei as apresentações e meditações. A coisa tomou impulso e tive um bom retorno. As pessoas conseguiam eliminar alguns hábitos autodestrutivos e levar uma vida mais feliz. Embora, até essa época, eu e meus associados tivéssemos visto apenas pequenas mudanças, nada realmente significativo, as pessoas adoravam as informações e queriam continuar a prática. Então, continuei indo aonde era convidado. Calculei que, quando chegasse o dia em que parassem de me convidar, eu saberia que havia encerrado esse trabalho. Cerca de 1 ano e meio depois do nosso primeiro workshop, eu e minha equipe começamos a receber vários e-mails de participantes comentando as mudanças positivas que estavam experimentando ao fazer as meditações de forma constante. Uma enxurrada de mudanças começaram a se manifestar na vida das pessoas e elas estavam exultantes. O feedback que recebemos ao longo do ano seguinte também chamou nossa atenção. Os participantes começaram a relatar não apenas mudanças subjetivas na saúde física, mas também melhorias nos dados objetivos dos exames médicos. Às vezes, as taxas voltavam totalmente ao normal. Essas pessoas conseguiam reproduzir as exatas mudanças físicas, mentais e emocionais que eu havia estudado, observado e, por fim, descrito em Evolua Seu Cérebro. Para mim, foi incrivelmente excitante testemunhar isso, porque eu sabia que qualquer coisa repetível tem chance de se tornar uma lei científica. Muita gente enviava e-mails começando mais ou menos com a mesma declaração: você não vai acreditar nisso. E, àquela altura, as mudanças eram mais do que coincidência. Um pouco mais tarde, naquele ano, durante 2 eventos em Seattle, algumas coisas surpreendentes aconteceram. No primeiro evento, uma mulher com esclerose múltipla, que chegou de andador, saiu caminhando, sem auxílio, no fim do workshop. No segundo evento, uma mulher que havia sofrido com esclerose múltipla por 10 anos começou a dançar, declarando que a paralisia e dormência que experimentara no pé esquerdo haviam desaparecido por completo. Você vai ler mais sobre uma dessas mulheres e sobre outras como elas nos próximos capítulos. A pedidos, em 2010, ministrei um workshop mais avançado no Colorado. Nesse, os participantes começaram a perceber que estavam mudando para melhor, ali mesmo, durante o evento. As pessoas se levantavam, pegavam o microfone e relatavam algumas histórias bem inspiradoras. Nessa época, também fui convidado a falar com muitos líderes empresariais sobre a biologia da mudança, a neurociência da liderança e o conceito de transformar indivíduos para transformar uma cultura. Depois de uma palestra para um grupo, vários executivos me sondaram a respeito de adaptar as ideias para um modelo de transformação corporativa. Então, criei um curso de 8 horas que poderia ser adaptado para empresas e organizações. Foi tão bem sucedido que gerou o nosso programa corporativo, 30 dias.
Genius. Me vi trabalhando com clientes empresariais como Sony, Galo Family, Years, não sei falar, as empresas de telecomunicações, originalmente chamada Wide Open West, e muitos outros. Isso levou à oferta de treinamento particular para executivos de alto escalão. A demanda por nossos programas corporativos ficou tão grande que comecei a treinar uma equipe de coaching. Hoje tenho mais de 30 facilitadores ativos, incluindo ex-CEOs, consultores corporativos, psicoterapeutas, advogados, médicos, engenheiros e profissionais com doutorado que viajam por toda parte, ensinando esse modelo de transformação em diferentes empresas. Agora temos planos de começar a certificar coaches independentes para que usem o modelo de mudança com os próprios clientes. Nunca imaginei esse tipo de futuro para mim, nem em meus sonhos mais loucos. Escrevi meu segundo livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse a gente já leu, né? Publicado em 2012, para servir como um guia prático para acompanhar. Evolua seu cérebro. Não apenas expliquei mais sobre neurociência da mudança epigenética, mas também incluí um programa de 4 semanas com instruções passo a passo para implementar essas mudanças, tendo por base os workshops que ministrava na época. Fiz outro evento mais avançado no Colorado, onde tivemos 7 remissões espontâneas de várias condições. Uma mulher que vivia à base de alface por causa de severas alergias alimentares foi curada naquele fim de semana. Outras pessoas foram curadas de intolerância ao glúten, doença celíaca, problema na tireoide, dor crônica severa e outras condições. De repente, comecei a ver algumas mudanças realmente significativas na saúde e na vida das pessoas à medida que se afastavam de sua realidade atual para criar uma nova. Aquilo estava acontecendo bem diante dos meus olhos. Informação para transformação. O evento no Colorado, em 2012, foi o ponto de virada da minha carreira. Porque, enfim, pude ver as pessoas não só estavam sendo ajudadas a mudar sua noção de bem-estar, como também estavam sinalizando novos genes, de novas maneiras, bem ali, durante as meditações em tempo real, de forma significativa. Para que alguém que durante anos sofrera com um problema de saúde como lúpus ficasse bem durante uma meditação de 1 hora, algo significativo tinha de ocorrer em sua mente e corpo. Eu queria descobrir como medir essas mudanças enquanto aconteciam no workshop, para que pudéssemos ver exatamente o que estava se passando. Por isso, no início de 2013, ofereci um tipo de programação que alçou nossos workshops a um nível inteiramente novo. Convidei uma equipe de pesquisadores, incluindo neurocientistas, técnicos e físicos quânticos com instrumentos especializados, para se unir a mim em um workshop de 4 dias no Arizona, com mais de 200 participantes. Os especialistas usaram seus equipamentos para medir o campo eletromagnético do ambiente na sala do workshop e verificar se a energia se alterava no decorrer do curso. Também mediram o campo energético do corpo e dos chakras, centros de energia, dos participantes, para ver se as pessoas eram capazes de influenciar esses centros. Para realizar as medições, utilizaram meios muito sofisticados, incluindo eletroencefalograma, EEG, para medir a atividade elétrica do cérebro, eletroencefalograma quantitativo, EEG-Q, para fazer uma análise computadorizada dos dados do EEG, variabilidade da frequência cardíaca, VFC, para documentar a variação
no intervalo entre os batimentos cardíacos e a coerência cardíaca, uma medição do ritmo cardíaco que reflete a comunicação entre coração e cérebro. Eu nem sabia que tinha esse exame da coerência cardíaca, que mede o ritmo cardíaco que reflete a comunicação entre coração e cérebro. Legal, né? E visualização da descarga de gás, GDV. Olha só o que eu pensei, né? Que tipo de gás que eu pensei. Aqui eu acho que é o carbônico, né? Não é outros gases. Que mente poluída. Visualização da descarga de gás. Pois é, acho que não deve ter no Brasil mesmo, pelo menos. Pode ser que tenha, né? Eu não conheço, nunca tinha ouvido falar, então não sei. Então, a visualização da descarga do gás, que é GDV, para medir mudanças no campo bioenergético. Fizemos varreduras cerebrais em muitos participantes antes e depois do evento, a fim de ver o que se passava no mundo interior de seus cérebros. Também selecionamos pessoas aleatoriamente durante o workshop, a fim de ver se conseguimos medir quaisquer alterações nos padrões cerebrais em tempo real, durante as 3 meditações que eu conduzia a cada dia. Foi um evento maravilhoso. Uma pessoa com doença de Parkinson não teve mais tremores. Outra com lesão cerebral traumática foi curada. Participantes com tumor no cérebro e em outros órgãos verificaram o desaparecimento das excrescências. Muitos com dor artrítica experimentaram alívio pela primeira vez em anos. Essas foram algumas entre muitas mudanças profundas. Durante esse evento incrível, por fim conseguimos captar alterações objetivas no âmbito da medição científica e documentar as mudanças subjetivas na saúde relatadas pelos participantes. Não considero exagero dizer que o que observamos e registramos foi um marco. Mais adiante mostrarei o que você é capaz de fazer, compartilhando algumas dessas histórias, histórias de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Minha ideia ao desenvolver o workshop era fornecer informações científicas e as instruções necessárias para a utilização dessas informações, de modo que as pessoas pudessem alcançar graus elevados de transformação pessoal. Afinal, a ciência é a linguagem contemporânea do misticismo. Eu nunca tinha ouvido essa frase também. A ciência é a linguagem contemporânea do misticismo, né? Esse cara é inovador mesmo. Descobri que no momento em que você começa a falar na língua da religião ou da cultura, no momento em que começa a citar tradições, você divide a plateia. Mas a ciência unifica e desmistifica o místico. Descobri que se eu pudesse ensinar um modelo científico de transformação, trazendo um pouco de física quântica para ajudar na compreensão da ciência da possibilidade, combinado com as informações mais recentes em neurociência, neuroendocrinologia, epigenética e psiconeuroimunologia. Se conseguisse fornecer o tipo certo de instrução e proporcionar a oportunidade de aplicar essa informação, as pessoas experimentariam uma transformação. Se conseguisse fazer isso em um cenário em que eu pudesse medir a transformação no momento que acontecia, a medição se tornaria mais informação que eu poderia usar para instruir os participantes sobre a transformação que tinham acabado de experimentar. Com essa informação, eles poderiam ter outra transformação, pois é isso que acontece quando as pessoas começam a fechar a lacuna entre quem pensam que são e quem realmente são.
criadoras divinas. Fica mais fácil continuar mudando. Chamei esse conceito de informação para transformação. E ele se tornou minha nova paixão. Agora ofereço um curso online intensivo de 7 horas e todo ano ministro 9 ou 10 workshops progressivos presenciais de 3 dias em todo o mundo, além de 1 ou 2 workshops avançados de 5 dias, em que temos cientistas com equipamentos para medir mudanças no cérebro, na atividade cardíaca, na expressão genética e na energia em tempo real. Os resultados são impressionantes e formam a base desse livro. Fiquei até com vontade de ir nesse workshop aí que mede, que tem os equipamentos para medir. Vamos para os Estados Unidos!